Nesse vídeo tutorial, apresentaremos um procedimento para fazer a calibração astrométrica de imagens que estejam em projeção iToF. O primeiro procedimento consiste em abrir um novo frame e abrir a imagem com o comando import, caso a imagem seja uma genérica, do tipo JPEG. Eu vou escolher uma imagem disponibilizada pela internet de Exo-Mellinger do céu inteiro, já em escala iToF, mas não calibrada astrometricamente. Podemos ver a imagem inteira com a ferramenta Zoom. Podemos acessar o eixo em que ela está projetada, utilizando Analysis em Coordinate Grid. Note que ele simplesmente está numa escala cartesiana com valores em pixels. A dica agora consiste em utilizar uma região do tipo elipse, acessando o menu Region, Shape e Elipse, e colocar na imagem essa região. Devemos centralizar essa imagem o melhor possível, então a melhor estratégia é tentar ajustar a elipse externa. Para melhor ajustá-la é possível trabalhar com a escala de cores para visualizar melhor os limites e tentar ajustar os limites tanto verticais, esquerdo e direito, quanto horizontais na imagem. Agora tentando fazer o ajuste vertical e tentar ajustar de forma mais perfeita possível esse ajuste. O problema dessa imagem é que ela pode estar descentralizada. Então podemos acessar a opção de centralização e ajuste da própria ferramenta Elipse, clicando duas vezes nela e disponibilizando aqui a ferramenta de controle da elipse. Especialmente no caso dessa imagem, é possível ver que o limite dela na direção X é quase 2400 pixels, e na direção Y são quase 1200 pixels. Ela pode ter sido cortada ou um pouco antes, um pouco depois, e por esse motivo a gente tem que tomar o cuidado ao fazer esse ajuste. Se eu puser aqui os 2000, o centro de 2400, na direção X é 1200, e o 1200 de coordenada Y, metade, é 600. Então, se eu fizer isso aqui, eu devo conseguir uma centralização mais aproximada da imagem. E o tamanho, a gente vê que o tamanho da elipse é um pouco maior do que o ajuste permitiria. Então, talvez o raio na horizontal e na vertical também seja 1200 e 600. Para esse caso, porque as imagens podem ter mais espaço entre essas coordenadas e o ajuste está relativamente bem feito. Em seguida, utilizaremos uma ferramenta acessada pelo menu WCS, ou World Coordinate System, e ativaremos a opção WCS Parameters. Isso abre a seguinte janela, que vamos arrastar para cá. Vou deslocar um pouco esse da elipse aqui para cima e manter essa janela ativa. Esta é a janela que vai permitir a gente transformar as coordenadas cartesianas em coordenadas iToF calibradas astrometricamente. São 11 as informações que nós temos que colocar nessa caixa para fazer a calibração astrométrica. Elas são equinócio, o C-Type 1 e 2, CRPix 1 e 2, o CRVOL 1 e 2 e a matriz de rotação CD de 1, 2, 1, 1, 2 e 2, 2. O equinox associa a um momento da precessão aonde são válidas as coordenadas que serão utilizadas nessa calibração. Utilizaremos 2000. C-Type 1 e 2 corresponde aos tipos de eixo. Aqui nós vamos utilizar o eixo de longitude galáctica e latitude galáctica, no modo iToF. Então eu vou apresentar longitude galáctica como Glon e com dois traços apresentar o tipo de eixo como iToF. Fazemos a mesma coisa, só que indicando latitude galáctica, então GLAT, dois traços e eixo iToF. CRPix 1 e 2 são os pixels de referências, então em termos de uma imagem bidimensional, X e Y, então CRPix
na direção X, o centro é 1200 e CRPix2 é 600, como a gente vê na elipse. CR-val é o valor em coordenadas celestes desse pixels. Na região central, que a gente tem da imagem, corresponde ao centro da galáxia, que em coordenadas galácticas corresponde a uma longitude 0 e a uma latitude galáctica 0. Por fim, chegamos aos elementos da matriz de rotação, que indicam basicamente como vai variar o valor do pixel na direção x e direção y. Como não há uma rotação, a direção x corresponde à longitude galáctica e a direção y corresponde à longitude galáctica, não há termos cruzados que dependem tanto de x e y e de longitude galáctica e latitude galáctica. Então, numa matriz como essa, só os elementos do que a gente chama de diagonal principal terão os valores, porque eles correspondem aos valores. Qual é a variação somente na direção x, 1, 1, e a variação dependendo só da direção y, 2, 2. Essa variação também pode ser obtida aproximadamente pelo valor que está aqui apresentado como raio. Você sabe que 1200 pixels corresponde a 180 graus partindo desde o centro até a borda da imagem, ou equivalem a 90 graus partindo do centro até a vertical. Assim, com a calculadora, podemos fazer uma conta simples para ver aproximadamente o valor desta variação, de modo que a gente escreve que 180 graus, que vai do centro até a borda horizontal aqui, são 180 graus, tem que ser divididos em cerca de 1200 pixels, que é o valor que temos de raio para o eixo horizontal. Então basta dividir aqui por 1200 e temos o valor 0.15. Esse valor é só aproximado e vai servir de referência, porque a imagem pode estar cortada nas extremidades ou ser bem maior. Então colocaremos nos eixos os valores 0.15, 0 nessa diagonal que não sofre variação cruzada dos termos de longitude, latitude galáctica e x e y cartesiano, e atribuímos 0.15 para a diagonal principal. Agora pressionamos o botão Apply e verificamos o sistema de coordenadas sobreposto. Alterando a escala de cores para corresponder mais ou menos à imagem original, conseguimos já notar que as extremidades das coordenadas aqui são menores que as extremidades da imagem, por os problemas que apresentamos sobre o recorte. Então é possível ajustar manualmente de forma que você visualize a correspondência entre as posições dos eixos e as extremidades da imagem. Faremos isso por tentativa e erro, mudando aqui os valores da diagonal principal. Vou diminuir para apresentar o efeito e aplicar. Note que indo nessa direção de diminuição desses valores amplia a elipse associada aos eixos. Vou diminuir para 13, aplico, e note que ele ultrapassa um pouco um pequeno valor, então tem que ser um valor entre 13 e 14. Eu vou colocar algo como 35 nos dois eixos e aplico. Note que o valor já se aproximou bastante do valor esperado, tanto na horizontal, quando eu clico com o botão do meio posso visualizar a direção. Aqui aparece que apresenta uma pequena fuga dos valores na imagem. Na direção vertical parece razoavelmente bom, então posso centralizar aqui a imagem. É possível refinar o recorte ajustando cada vez mais esses valores da diagonal principal. Agora temos que fazer umas correções associadas ao conceito de latitude e longitude galáctica, porque a latitude é definida do centro no sentido direto. Se a gente aponta o polegar da mão direita para cima, que é o eixo crescente aqui na vertical,
A longitude galáctica deve crescer para a esquerda aqui, e como você pode ver, está diminuindo. Para alterar isso, e aí vem a conveniência do uso da matriz de rotação, nós temos que inverter o sinal correspondente a somente a variação do eixo X. E isso corresponde a colocar um sinal menos nos parâmetros de WCS. Eu aplico novamente e podemos ver que agora o eixo está crescendo no sentido esquerdo. Com os eixos assim ajustados, podemos, por exemplo, importar um catálogo em que podemos verificar a posição dos objetos em latitude e longitude galáctica. Nesse exemplo, eu vou no menu Análise, vou na opção Catalog Tool, e na opção Catalog Tool eu vou pegar o catálogo que eu já tenho salvo no meu computador, pela opção File, Load, e vou colocar os aglomerados globulares de Harris 1997. Eu abro essa imagem, ele automaticamente já coloca em latitude e em longitude galáctica, uma vez que ele já tem essas coordenadas presentes no meu catálogo. Caso não tenha essas coordenadas, é possível também definir que essas coordenadas sejam do tipo equatoriais. A coordenada equatorial é o FK5 aqui. Você veja que os objetos estão deslocados da real posição deles porque eles estão sendo apresentados como alfa e delta, os ângulos de latitude e longitude galáctica. Basta então mudar esse eixo para ascensão reta e para declinação, e você terá a mesma distribuição mesmo sem ter os eixos de latitude e longitude galáctica no seu catálogo. Note que podemos verificar se a solução está correta clicando com o botão direito aqui nessa região escura. Ela tem um nome conhecido chamado saco do carvão, e aqui a gente já pode reconhecer, passando bem em cima aqui do eixo, o Cruzeiro do Sul com a estrela intrometida. A regra de reconhecimento no céu para a identificação do Polo Celeste Sul diz que o eixo maior do Cruzeiro do Sul passa pelo polo. A gente pode verificar isso modificando nosso sistema de coordenadas WCS, aqui que está em galáctico, para FK5, e os eixos se rearranjam aqui. Então, verificando que esse alinhamento no céu corresponde a uma curva como essa que está apresentada aqui. Então, o eixo polar sul está aqui, o Cruzeiro do Sul está aqui. Então, note que se seguirmos paralelamente a curva que foi apresentada, o eixo maior da cruz aponta para o Polo Celeste Sul. Infelizmente o DS9 não permite salvar uma imagem com a calibração astrométrica feita. No entanto, podemos salvar o arquivo dessa calibração. Primeiro retornamos a calibração ao modo galáctico em WCS Galactic. Visualizamos tudo ajustando a calibração, e na janela de parâmetros podemos escolher a opção File em Save e assim salvar o arquivo com o nome apropriado. No nosso caso, vai remeter ao nome do arquivo gerado. Para abrir a calibração astrométrica, vamos anular essa calibração. A mensagem de erro aparece, e agora acessamos Load, File Load, e acessamos a calibração que criamos. Basta aplicá-la novamente e a calibração estará concluída.